as pessoas têm que entender que existe uma autorresponsabilidade também no processo e que nós precisamos pagar o preço por tudo. Pensando que esse outro me complementa, que esse outro tem que ver com o meu chakra coronário, que é uma frequência alta de autotranscendência, quer dizer, o outro me complementa, né? O Uhum. olhar da Tati me diz que eu existo. E se tudo que você buscasse fosse você? E se o corpo que habita já fosse o portal que tanto procura? Hoje vamos falar com quem veio te lembrar que você é a tecnologia. Esse episódio abre a segunda temporada do talk show Despertar com Tati Pinheiro, com o código da autonomia vibracional. É como se disséssemos: chega de buscar gurus, chega de terceirizar a consciência. Chegou a hora do ser, com verdade, com corpo, com alma. Os meus convidados de hoje têm o dom de traduzir verdades profundas com simplicidade e de desprogramar dogmas espirituais com leveza e firmeza. Sejam muito bem-vindos, Eduardo Jacques e Grazi Bianchini. Muito Muito obrigada. obrigado, Tati. Prazer estar aqui. Hoje temos dois gaúchos, né? Tchê. Por coincidência, uniu os gaúchos aqui, né? Rio Grande do Sul muito bem representado. Essas Obrigada. sincronicidades da vida, né, gente? Eles não se conheciam, se conheceram hoje aqui. Eu nunca sei, né? As combinações que eu faço, assim, eu nunca sei o que vai acontecer. Os nomes, quando eu convido, é sempre muito intuitivo. E aí eles foram conversando aqui nos bastidores, enquanto a gente estava arrumando tudo para começar a gravar. E aí já descobrimos várias sincronicidades, né? Que não são Exatamente. coincidências, né? Várias sintonias. Então, meus amores, vamos começar, né? Diante dessa abertura que eu fiz, vamos começar por esse começo, que é: a gente já tem a tecnologia no nosso corpo? Nós já somos a própria tecnologia? Quem começa? Vamos? Eles sempre fazem isso, Jaque. Ô, Jaque, eles sempre fazem isso, Grazi. O que o Eduardo Jacques fez, eles sempre fazem. Perfeito, vamos lá, vamos honrar o nosso cargo de damas, então. Se empodere, a bola está contigo. Bom, o nosso corpo, o que eu vejo, né? O que eu percebo diante das dinâmicas sistêmicas, diante do trabalho que eu faço. Há 15 anos eu sou terapeuta, então tenho uma longa jornada aí de conhecimento, principalmente na liberação emocional, né? E eu vejo que o nosso corpo é uma tecnologia, sim. Ele traz as imagens do inconsciente, o nosso corpo ele reflete tudo o que se passa no inconsciente. Então, quando a gente tem aí uma doença, quando a gente tem um sintoma aflorado no nosso corpo, não deixa de ser também uma mensagem e uma oportunidade de a gente avaliar algumas coisas que estão se passando na nossa alma, no nosso inconsciente e que estão levando a gente a um caminho de desordem, né? E, consequentemente, de sofrimento. Então, o corpo, para mim, ele é um veículo de comunicação do que está se passando na nossa alma e do que está se passando no nosso inconsciente. Quase como se fosse um espelho, né? Que Exato, reflete ali as coisas que estão, vamos dizer assim, adormecidas ou encobertas. E o exatamente, corpo acaba, a gente até usa esse termo, né? Que psicossomatiza, né? Porque o corpo exatamente. vai acabar refletindo isso. Você concorda, Edu? Eu concordo que o corpo é uma tecnologia. Eu acho que o corpo, não é, ele reflete justamente essa questão da nossa supraconsciência, né? Tem um teórico que eu uso bastante na psicologia, que é o William Reich. Ele falava que o corpo é o inconsciente visível, né? E quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de uma porção da consciência que nos escapa, né, nessa vigília comum, né? Então, o corpo, ele deflagra isso. O corpo, ele mostra. E não é como se houvesse uma inferioridade em relação à mente. O corpo vai junto, né? Então, e aí eu lançaria uma provocação, né, sobre o corpo,
perguntaria assim, de qual corpo nós estamos falando? Né? O que é esse corpo? Por quê? Quando o René Descartes começou o método científico, ele falou assim, igreja, pare de encher o nosso saco, nós queremos pesquisar. Então foi lá, desenvolveu todas as questões da anatomia, foi buscar a morfologia do corpo, foi abrir cadáveres, né? Que, meu Deus, os padres não deixavam isso, porque o corpo é sagrado, criação de Deus. Bom, então separou-se, não é? O que seria a alma, o espírito da matéria. Descartes fez isso para o método científico. É importante até certo ponto, né? E não sei se ele pretendia que tivesse a extensão que teve, né? Porque então nós fomos transformados numa coisa apartada do espiritual, apartada da essência, apartada do que hoje nós falamos como centelha divina. Então, de qual corpo nós estamos falando? Nós estamos falando do corpo que se integra com toda essa nossa inteireza, ou nós estamos falando do corpo que hoje a ciência aplaude, não é, como objeto do seu estudo, ou então que os materialistas acham que entendem o que é, né? Quando nós falamos de um corpo integral, nós integramos esse corpo como uma parte mais densa, mais óbvia de um campo sutil. Tá? Então eu acho que temos que ir por aí para entender de que corpo que nós estamos falando e a potência dessa tecnologia. Não é só uma máquina biológica, é muito mais do que isso. É bem interessante você falar isso, né? Porque os chakras, por exemplo, estão todos relacionados com alguma glândula do corpo. E essa conexão, ela existe até já, vamos dizer assim, comprovada cientificamente, né, gente? Porque a ciência reluta muito para aceitar a questão de padrão vibracional e tal, mas a gente sabe, né? A física quântica está aí, graças a Deus, cada dia tomando mais espaço, mostrando tudo isso. Aí quando a gente entra nesse corpo vibracional, do nosso padrão vibracional, é uma praia que vocês dois surfam com muita tranquilidade, né? Porque vocês inclusive escreveram livros sobre esse assunto. Fala um pouquinho do teu livro, Grazi. O meu livro, ele é um processo terapêutico, tá? Que a pessoa pode desenvolver em casa, para trabalhar os seus traumas emocionais, que estão aprisionando em frequências baixas. Então, esse método é um método que eu desenvolvi ao longo desses 15 anos aí da jornada terapêutica, porque eu identificava assim, aonde é que eu estou nessa trajetória, né? Qual é o próximo passo? E qual é a âncora que está me aprisionando nesse ponto agora que eu não consigo ultrapassar? E aí, através de muito estudo, muitas experiências, muita exploração desse campo, né? Porque o campo da constelação familiar, que é um dos métodos que eu me desenvolvi também, ele proporciona a gente uma ampliação de possibilidades. E aí eu tive a intuição de colocar isso no campo da constelação familiar, né? Explorar esse campo da constelação familiar utilizando as frequências. E para minha surpresa, nós conseguimos identificar em qual frequência nós estamos e também, além dessa identificação, nós conseguimos reconhecer qual é a imagem que está me aprisionando numa frequência determinada. Normalmente, tipo assim, eu acredito que mais de 90% da população estão em frequências abaixo de 200. O que quer dizer isso? Frequências baseadas no ego, na sobrevivência. Você usa a tabela do Dr. Hawkins como medida, como padrão? Sim. Com referência, na verdade. Todo o estudo de Hawkins, ele foi base para a construção do método também, né? Além do estudo de Bert Hellinger. Claro, que aí da constelação sistêmica. Isso, eu uni os dois conceitos, as duas metodologias. E quando a gente identifica a raiz do bloqueio, o que a gente vê ali? Um trauma. A gente identifica uma ferida aberta. Aquilo que muitas vezes a criança
não tinha solução para aquilo. Ela não soube como lidar com aquilo. E aquele trauma ficou gravado no corpo, aonde muitas vezes, no momento do procedimento, vem a dor no corpo físico, né? E também vem a imagem que está aprisionando ela naquele ponto, naquele nível de consciência. O Hawkins, ele fala sobre níveis de consciência, ele não fala de frequência, né? Eu falo de frequência, tá? Então, é isso que diferencia um pouquinho a base dele para o método que eu utilizo. Mas, quando a gente explora esse campo das frequências, e aí a gente vê assim que a frequência ela serve de um estímulo para eu identificar o que há no meu inconsciente de acordo com aquela frequência. Então, quando eu faço o método aqui no livro, eu vou estar utilizando o estímulo da frequência para eu acessar as imagens que estão me aprisionando. Sim. Das frequências baixas, abaixo de 200, que são todas baseadas no ego e principalmente num apego à dor e ao sofrimento. E muitas vezes isso causa limitações seríssimas na nossa vida, né? Limitação de entrega para as relações, limitação na saúde física, emocional, mental e inclusive profissional. Eu vou te fazer uma pergunta agora que vai soar até incoerente, né? Porque eu abri o programa dizendo que a gente tem todas as respostas dentro de nós. Então eu vou te jogar uma pergunta que eu sei que vai parecer bem antagônica ao que eu mesma plantei aqui, mas enfim. Quando a pessoa pega um livro e faz esse caminho, né, para encontrar essa dor e para curar essa dor, para poder mudar esse padrão vibracional, para poder se libertar desse trauma, enfim, onde ela ficou aprisionada. Quando você está com um terapeuta fazendo isso com você, é uma caixinha de Pandora que, de repente, se você abrir, você tem alguém te dando suporte, como é no caso de uma sessão de constelação familiar. Você tem um terapeuta ali te dando suporte. No caso do livro, ou de um curso, ou de uma mentoria, ou até mesmo de um atendimento que não seja presencial, isso pode acontecer? A pessoa pode, vamos dizer assim, a dor ser tamanha que ela não consegue dar conta? Como é que isso funciona? Aqui ela vai acessar as imagens mais sutis. São exercícios, né? Que eu também dou os instrumentos para ela amenizar aquela dor, né? Então tem as frases que vão ajudar nessa liberação. Então no livro é um exercício onde a pessoa vai reconhecer as imagens que ela dá conta. Por quê? Existe uma sabedoria no processo terapêutico também, que você só acessa aquilo que você está pronto para acessar. Perfeito. Que você só vai introduzir, ou melhor, entrar numa imagem que você consegue. As que você não consegue, você vai fugir. Ou seja, né? se vier uma dor, se vier um sofrimento, ele está dentro do que é possível você trabalhar, Ele você lidar naquele momento. Ele consegue, Tá. tá? Então, o livro, eu tenho relatos, assim, de pessoas, dos meus clientes, pacientes, enfim, que fazem o processo comigo presencial e também, ou online, né, e fazem um complemento com o livro. Porque o livro, ele vai te ajudar, os exercícios que tem no livro, ele vai te ajudar a trabalhar as imagens, que nós temos muitas imagens, né, nós somos uma biblioteca aí de imagenzinhas que estão atuando e que nos fazem ter certos tipos de comportamento, certos tipos de hábitos, certos tipos de relações instintivas que têm a ver com esses traumazinhos que a gente vai, no decorrer da vida tendo, né. Então, ele já ajuda a liberar essas imagens mais sutis. É claro que as imagens âncoras, aquilo que realmente pega na ferida, a gente vai precisar de ajuda sim, porque nós não temos essa entrega, sabe, de dizer assim: "Ah, eu vou e eu vou". Não, nós resistimos a se confrontar com essas dores que fazem parte daquilo que realmente
e o que eu percebo, né, que essas dores maiores, as mais fortes, elas são também um mecanismo de impulsionar a pessoa. Então, quando a pessoa se depara com essa dor, ela tem a chance de tomar uma força muito grande de vida, né? Olha. E muitas vezes a gente resiste a tomar essa força de vida. E eu posso até citar um exemplo, não sei se eu estou me alongando aqui, Não, mas pode ir. tem um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que ela sofreu um abuso. Hã. E aí ela estava presa nessa imagem do abuso, lá na infância. E aquilo atuava nela como uma espécie de humilhação. Então ela sempre se sentia humilhada diante das questões profissionais, se sentia um pouco limitada, né. E quando a gente trabalha essa imagem, a gente trabalha no objetivo de tomar a força daquilo. Porque não adianta, você não consegue apagar aquilo da sua lembrança, você não Uhum. consegue fazer com que aquilo desapareça da sua vida, não, aquilo aconteceu por algum motivo. Então quando a gente faz um trabalho como esse, é para quê? Para olhar para a força, por mais difícil que tenha sido, a força que ela pode tomar daquele acontecimento, para fazer disso algo de bom na vida dela. Muito interessante, muito bacana. Então é sempre o movimento que a gente precisa reconhecer de elevação de frequência, é sempre se apropriando de todas as nossas partes, de tudo que a gente é, de todas as vivências que a gente já teve, né, independente se foram difíceis ou bênçãos. Luz e sombra, né, Edu? Luz e sombra. E você, o que que tem a me dizer sobre esse assunto? Eu estava pensando aqui, escutando a Grazi, né, sobre o gênero de autoajuda, Uhum. como ele é diferente no Brasil e nos Estados Unidos, que foi onde surgiu, né? Nos Estados Unidos, inclusive do pessoal das ciências, né? A autoajuda para eles é uma substituição do terapeuta, né? E nós aqui no Brasil, acho que nós temos uma visão mais clara, assim, de que livro não substitui o terapeuta. É complementar, É né? complementar, né? Então, nossa, eu tô louco para olhar isso aqui, né? O material dela aqui, mas eu tenho plena consciência de que jamais substituiria esse trabalho com o outro, né? E assim, né, Tati, dentro dessa nossa proposta de pensar sobre a nossa autonomia, inclusive, eu acho que esse outro que vem para trabalhar conosco, ele não vem assim num vínculo de codependência conosco, em algo que nos apequena a todos, sabe? Eu acho que ele vem deveria vir, né? Nesse momento assim de que nós buscamos uma autotranscendência, né? Uhum. Entendendo também que esse salto ele se dá no coletivo. Tanto é que nós estamos juntos aqui, né? Sim. Conversando. Então, junto o seu campo com o meu, com o dela, isso vira um outro campo já, né? Complementar, onde nós não vamos nos apequenar, nós vamos, em coletividade, crescer muito. O me deu um nó na língua agora. Emaranhamentos? Emaranhamentos, a palavra não saía, os emaranhamentos quânticos, né? Exato. Que é exatamente isso. Né? Mas você tem um trabalho sobre isso também, né? Você escreveu um livro também. Sim, Conta pra o gente. meu é a ciência do campo sutil, né? Vou mostrar para a câmera aqui. Que eu trouxe um exemplar para te presentear também, muito né? obrigada. Dei para a Grazi também um exemplar. Obrigada. Esse livro, ele foi assim, foi a tentativa de escrever um livro que eu gostaria de ler, né? E que eu não encontrava. Porque o que que acontece, né? Nós temos, com tudo que é produzido hoje, com tudo que é desvelado hoje, o que é trazido de informação, nós temos uma fragmentação muito grande, né? Por exemplo, eu queria um livro que fosse o mais completo possível sobre chakras, sobre as camadas áuricas, sobre como funciona esse campo bioenergético, biomagnético humano, né? De que forma que isso se insere no campo universal de energia, né? Então, obviamente que sem pretensão de esgotar o assunto, foi o exercício de escrever algo que reunisse o mais possível, não é? O mais possível
dentro das minhas limitações, esse grupo de conhecimentos, né? Então esse livro eu dividi ele em 3 partes, né? A primeira parte, eu faço um passeio assim pelas teorias científicas e o que elas já assinalam sobre o campo de energia universal e humano. Então vou falar de física quântica, vou trazer os autores, vou falar assim mistérios, não é, dentro do átomo e o que isso pode sinalizar para nós, né? Hoje, claro, tem muita gente mal empregando os termos, né, que é um problema. Quântico, inclusive, tá gourmetizado, né? Isso, Tudo é exatamente. quântico. Exato, e às vezes o emprego não está muito legal do termo, Aham, né? aham. Então os físicos, alguns físicos fazem críticas, dizem que não é bem assim e tudo mais, mas nós temos que pensar na física como uma filosofia da natureza também, e não só como equação. Porque os materialistas falam, tá, ok, tá falando de física quântica, mas cadê os números, os cálculos? Não, nós podemos pensar na física como a filosofia da natureza, né? Porque esse é a essência da física. Então, Inclusive, a gente vai ter um programa nessa temporada, que eu acho que é o terceiro depois do de vocês, que é com o Adriano Fromer, que é sócio do professor Amit Goswami aqui no Brasil, Perfeito. e a Paula Bacelli falando sobre essa questão de trazer a física quântica para o nosso dia a dia. Isso. Vai ser exatamente isso, desmistificando, né, essa ideia da... Exatamente. Então, essa é a ideia, né? Então, nós temos sim que trazer isso que se revela na dimensão atômica para o nosso cotidiano, para o aqui e agora. Porque isso faz parte do corpo inteiro que eu estava falando no início, né? Nós pegarmos essa dimensão e incluirmos, porque ela existe, ela está ali e tem efeitos, né? Então, aqui no livro, eu trabalhei em 3 momentos. Primeiro momento, falamos dessa parte científica, já dando algumas sinalizações sobre os fenômenos de consciência, que absolutamente me interessam como psicólogo, né? E depois, numa segunda parte, eu trago, então, uma apresentação sobre o que seria o campo de energia, conforme a minha perspectiva, conforme as minhas percepções, conforme, assim, as fontes das quais eu pude beber até agora, né? E falo, então, sobre o campo energético em detalhes, falo sobre os chakras, falo sobre todo esse processo, não é, do nosso campo de manifestação, a estrutura do nosso campo de manifestação. E depois, Tati, a terceira parte, né, como nós temos que ser pragmáticos, eu trouxe uma parte de exercícios com técnicas, né? Então aqui nós temos uma apresentação de técnicas, não é? Existem milhares, eu escolhi algumas, não é? Algumas que foram testadas, que eu testei e vi muito resultado, não é? Para alinhamento de chakras, alinhamento de campo, concretização de metas, como trabalhar com a mente, em que frequência entrar para conseguir realizar os seus desejos, tudo trabalhando na ativação desse campo, com coisas super simples que nós podemos fazer, que eventualmente não precisa de uma parafernália toda que as pessoas acham que precisa. Não, agora faz 5 agachamentos, agora pula, agora, né, sobe no teto, Dá uma cambalhota. dá uma cambalhota. Não, agora respira fundo, pensa né, na cor lilás, agora vai. Não, às vezes são coisas muito mais simples que podem até passar batida, mas nem vou fazer tão simples, mas que dão um resultado muito grande, né? Formas de mexer nos chakras que você não precisa passar por um curso complicado para isso. Você pode fazer rapidamente, você aprende a fazer, né? Então, eu trouxe esse processo aqui no A Ciência do Campo Sutil, que foi lançado em dezembro de 23, né? E que deu um trabalho, foram 5 anos escrevendo, né? Mas que eu fiquei muito feliz, assim, muito realizado, né? Em concretizar isso. E tem feito, assim, uma boa chegada, assim, um bom sucesso com as pessoas que estão acessando a obra. É muito legal, parabéns Obrigado. vocês dois pelo trabalho. A gente tem notado, né, e aqui no meu canal eu percebo muito isso, pelo número de pessoas que estão buscando despertar, que estão chegando, né, às vezes meio perdidas, saindo da Zumbilândia, meio sem saber o que eu estou fazendo aqui, mas sabendo que, né, que algo está acontecendo e que algo tem que mudar, né? Aí eu costumo brincar e dizer que nós somos sabe aquela parte do celular, do ajustes, que a gente nasce com tudo on, né? Só que aí a vida, as ilusões, os sistemas de crença, a Matrix, né? Vai botando off, 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 e a gente vai se desconectando de quem a gente é de verdade,
né, da nossa centelha. E aí as escolhas já não são mais alinhadas aos nossos propósitos, né? E aí a gente já não consegue, de repente, também cocriar tão bem as coisas, porque na verdade não fazem sentido, você está cocriando de fora para dentro, não de dentro para fora, e aí você adoece, tem que buscar respostas na indústria farmacêutica porque você não reconhece o seu próprio poder de cura. Então, me parece, assim, não li o livro de vocês, também fiquei super curiosa para ler, mas me parece que vocês têm aí, não é receita de bolo, porque a gente sabe que não existe receita de bolo, mas vocês têm 2 mapas muito interessantes para quem está buscando despertar, né? E aí eu trago justamente para isso. É possível vocês acreditam, né, nessa caminhada de vocês como terapeutas, escritores, né, e também como estudiosos dos assuntos, vocês acreditam que é possível a gente, mesmo com toda essa força de fora para dentro que nos faz estar cada dia mais bloqueado, paralisado, anestesiado, distraído, né, de quem nós somos de verdade, mesmo com todo esse barulho, esse ruído lá fora, vocês acham que é possível a gente botar o on de novo e religar todas as nossas potências? O momento que a gente vive no planeta é propício para isso? Assim, ó, qual é a minha visão? Nós fizemos parte do inconsciente coletivo, né? Esse inconsciente coletivo, ele é muito forte, muito atuante. Nesse inconsciente coletivo, nós temos uma memória e herança familiar que age sobre nós, querendo ou não querendo. Não é porque eu me distanciei da minha família que eu paro de repetir padrões. Ou que você até não conheceu, né, a sua família biológica, enfim. Exato. Não temos cerquinha na mente, no inconsciente, né? Então, nós temos pouco livre-arbítrio, sabe? Nós temos pouquíssimo. O que eu vejo? Qual é o nosso trabalho, então, já que a gente tem tão pouco livre-arbítrio? É curar as nossas feridas. Olhar para as nossas limitações internas, para aquilo que não está em paz dentro de nós. E aí eu vejo que isso está no nosso dia a dia, está nas nossas relações, está com as pessoas que a gente está convivendo o tempo inteiro. Eu vejo a vida extremamente pedagógica. Ela nos orienta a se deparar com essas dores que ainda estão latentes em nós. Então, eu vejo assim, ao invés de eu parar e ficar olhando para fora, vamos parar e olhar para dentro? Ver o que está doendo? Quais são as dificuldades que eu tenho que são decorrentes de percepções ou de traumas que eu tive lá atrás, ou que a minha família teve e eu só me encaixei ali e fui vivendo. Então, na minha experiência, que eu não posso falar que isso é completa verdade, porque eu não tenho essa informação, acho que ninguém, né? Ninguém. Temos a completa verdade, mas eu posso falar sobre aquilo que funciona para mim, né? Na minha vida, o que eu observo é que a vida está sempre me colocando diante de oportunidades de curar aquilo que ainda está doendo aqui dentro. Então, se eu observar as pessoas, aquilo que está acontecendo no meu dia a dia, e procurar ajuda, sim, porque sozinhos nós dificilmente conseguimos chegar nesses pontos, porque a gente se engana o tempo todo, né? A gente tenta dizer assim, não, eu tô bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Só que aqui dentro a gente sabe, né, que não tá tudo bem. Então, se a gente parar e simplesmente encarar um pouquinho a verdade, de dizer assim, eu não tô do jeito que eu quero estar, eu posso melhorar em alguns aspectos, eu posso melhorar eu comigo mesma, né? E buscar ajuda para isso, eu acho que a gente tem um caminho maravilhoso de explorar, de se conhecer e de se libertar de muitas dores. Porque, para mim, a nossa centelha divina,
ela tá obstruída. Obstruída com dor, sabe? Obstruída com imagens que me afastam daquilo que eu realmente sou. Então, a partir do momento que você vai curando essas dores internas, que você vai melhorando a sua autoimagem, você vai reconhecendo aquilo que você verdadeiramente é. E aí sim você pode reconhecer o que o outro é também. Porque nós estamos todos interligados, né? Nós somos parte de uma mesma essência. Então, será que os outros não estão também ao meu serviço? Querendo me mostrar aquilo que eu não estou conseguindo ver? Uhum. Será que os outros também não servem como um caminho para mim? E aí eu posso até dar um exemplo aqui de algo que aconteceu essa semana passada, vai. Que eu estava com uma pessoa em mente. Hum. Eu estava caminhando na Paulista, fui lá e tal, comprei umas florzinhas, um bonsai, na verdade, lindo, maravilhoso, e estava vindo bem feliz e com uma pessoa em mente. E de repente eu chego na frente de uma padaria e tinha 2 meninos, sabe quando a gente olha? Ah, 2 meninos suspeitos. Aí eu olhei pelo reflexo do vidro, eu vi que eles pararam e fizeram o movimento de voltar. No que eles estavam fazendo o movimento de voltar, eu entrei na padaria. Quando eu entrei na padaria, eu encontrei exatamente a pessoa que eu estava pensando em encontrar. Então, naquele momento me caiu uma ficha. Eu disse: todas as pessoas estão ao meu serviço. Elas vão me colocar aonde está a minha ideia, a minha intenção, aquilo que eu preciso. Então, às vezes, eu vou achar que aquilo lá é um atraso para mim. Ah, fizeram eu sair do meu percurso aqui, Aham. né? Mas se eu parar e seguir esse impulso que as pessoas estão me conduzindo, eu querendo ou não, quem sabe eu não encontro aquilo que eu estou buscando. Muito interessante. Como é que você pensa esse momento que a gente está vivendo, Eduardo? Eu penso, Tati, que é muito difícil nós irmos contra tudo que está sendo colocado para nós, né? A gente hoje tem, inclusive, sabotadores dentro do processo de autoconhecimento, onde as pessoas podem trabalhar em cima de manipulação, quando, na verdade, poderiam estar ajudando os outros a despertar, né? Uhum. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que falam, e já que o tema é corpo, né? Falam que o corpo, o corpo. Não, eu sou espiritualista, sabe, Tati? Eu sou espiritualista, O então... tema não é corpo não, Então, tá? Só então, pra você saber. o corpo é a tecnologia, né? Então, tem gente que fala assim, dane-se a nossa tecnologia, então, né? Enfim, Aham. a nossa inteireza, né? Posso comer o que quiser, posso me intoxicar, refrigerante e tudo mais, né? E na verdade não, gente. Na verdade há um processo assim muito interconectado, né? E inclusive eu quero convidar o público a não ser trigo, a ser joio, porque o trigo é o que tentaram fazer da gente. Trigo tem glúten, viu, gente? Não. Então, o joio, ele é esse sobrevivente. Ele acontece, ele passa pelos caminhos que ele tem que passar. E isso é um estado mental, inclusive. Quando nós falamos dessa interferência toda que o coletivo tem na gente, né, eu acho que a gente tem que pensar em assumir esse 1% de autonomia que nós temos frente ao coletivo, na questão do livre-arbítrio, que com certeza é muito menos do que dizem, né? Uhum. E agora a gente pega esse 1% e a gente assume 100% dele. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer hoje para melhorar o meu corpo, a minha mente, meu estado vibracional? Onde que eu estou vibrando? Em qual lugar que eu estou vibrando? Qual é o meu próximo passo? Que é a pergunta do livro da Grazi. Olha que coisa fantástica, não é? Quem é que se pergunta sobre isso todo dia?
E nós estamos falando aqui não de simplesmente sabe, um subjetivismo, né? Não, isso tudo se traduz daqui a pouco em onda mental, por exemplo, que é medida com aparelhos. Então nós temos muitos processos hoje, Tati, que são processos de autoconhecimento baseados na desaceleração das ondas mentais. Desacelera as ondas mentais, só que tem um porém. Isso é perigoso. Por quê? Existem perigos, por quê? Porque nós podemos estar recebendo várias mensagens nesse momento e aí existem as manipulações, como eu estava dizendo. Mensagens subliminares. Então, quando a gente Por isso que é cria... tão importante quando você vai, por exemplo, estar relaxando para dormir, alguma coisa, não deixar a televisão Não, de fundo. por favor, né? por favor. Então, assim, você vai para um processo terapêutico, você está com uma pessoa super de confiança com você. Bom, ela vai te conduzir numa meditação, ok, né? Agora, você fazer isso deliberadamente, a qualquer momento, em qualquer lugar, de verdade, eu não sei se é o mais adequado. Porque as pessoas me perguntam muito assim, como é que eu faço para me proteger mais? Bom, você tem que sair desse estado mental influenciável, né? Onde você fica no piloto automático, você fica influenciável, parece um teleguiado. Então, qualquer mensagem subliminar que bater, você, já atendi. É para fazer isso agora? Então vamos lá, nossa, sou o primeiro da fila. Não é? Então, olha o perigo disso. Quando você sai desse estado, você começa a entrar num estado que recentemente está sendo pesquisado, que é o da frequência gama, né? Era uma onda mental desconhecida até pouquíssimo tempo. É encontrada em paranormais, é encontrada em monges que meditam numa técnica muito específica sobre o sentimento de compaixão. Então, eleva a frequência. Não tem ninguém em alfa meditando na compaixão. Então, em gama, né? Alfa, 8 Hz por segundo. Não, gama, 40, 44, 47, vai, né? Essa frequência, ela super se acelera. Quando nós temos essa frequência, que é associada a uma alta performance, uma alta produtividade, processamento complexo de informação, nós não estamos facilmente dominados aí. Então, no meu entender, eu acho que quando nós tentamos alcançar essa frequência, trabalhamos para isso, no meu livro eu tentei trabalhar com técnicas que nos levam para isso, então nós reduzimos influências indesejadas, né? Então, para que nós nos abramos para aquilo que é saudável. Eu vou trabalhar com um terapeuta, numa dupla terapêutica, pensando que esse outro me complementa, que esse outro tem que ver com o meu chakra coronário, que é uma frequência alta de autotranscendência, quer dizer, o outro me complementa, né? O olhar da Tati me diz que eu existo, não é? O olhar da Tati me complementa, vê coisas que eu não estou vendo. Olha só que legal. E a gente precisa do outro nesse momento, né? Mas então, nesse momento eu me abro, nesse momento eu penso, vamos construir juntos. Agora, infelizmente, o planeta vibra de forma polarizada e no negativo. Então, se você vai sair por aí com a aura aberta, se você vai sair por aí gratiluz, se você vai sair por aí em alfa, dificilmente. Qualquer propaganda, até isso, gente, propaganda, marketing, publicidade. São mensagens subliminares o tempo todo, O né? tempo que todo. são imputadas O tempo no todo. nosso inconsciente. Seu desejo, ele é sequestrado. Eu acho que eu quero um refrigerante tipo cola. Não quer. Não, sem falar Não naquelas quer. frequências que a gente não consegue ver Claro. e que diz a teoria da conspiração que são colocadas nos frames, né, de filme, Isso. de propaganda e tal. Que você não tem nem uma coisa é falar compre batom, seu filho merece batom. Mal ou bem a informação está sendo dada ali, né? Outra coisa, ou o Marlboro, né, que o cigarro, graças a Deus a geração de agora nem tem mais comercial de cigarro, mas a nossa geração tinha, bom, a minha, pelo menos que eu sou mais velha que vocês, a minha geração tinha, né? Então o cara do Marlboro lá, o oposto do cigarro, né? O cara saudável e tal, né? Todo macho man, não sei o que, bababá. Ok, mal ou bem ali está explícito, né? Mas diz a teoria da conspiração que ainda tem as informações nos frames que são subliminares, inclusive não só visuais, mas também auditivos, né? Então, se a gente for entrar nisso realmente, a gente tem que estar muito atento, muito esperto e fazendo escolhas diárias a todo momento, né? Eu acho que esse é o único livre-arbítrio que a gente tem.
é a única autonomia que a gente tem. É interessante vocês falando, porque eu estou aqui repensando algumas coisas do que eu tinha trazido para cá como verdades absolutas para a nossa conversa. E assim, está me vindo a ideia de que, na verdade, a gente tem esse poder, né? De autocura, de autorrealização, de autoprosperidade, de auto tudo. A gente tem esse poder, né? Então ele é nosso por direito, porque somos parte da fonte criadora. Então a gente é Deus também, né? Porém, justamente por estar adormecido e diante de tantos traumas ancestrais e tudo mais, a ajuda do outro nesse processo é muito bem-vinda, né? Então não é que a gente não possa se resolver sozinho, a gente pode, mas o outro é bem-vindo para transformar esse processo para que seja um pouco mais leve, um pouco mais doce, ou talvez até mais rápido, porque o outro tem atalhos que você ainda não tem, né? Quando esse outro é um terapeuta ou um mentor, enfim. Sim. Agora, ainda acho preocupante a questão desses gurus que estão proliferando, especialmente na internet, né? Porque aí você sai de uma matrix, ou seja, você Entra em está outra. saindo de uma bolha, mas você entra em outra. E aí você vai de coração e peito aberto, porque Uhum. você diz, não, mas cara, o pessoal da espiritualidade, então não tem erro. E para a gente que trabalha com isso, né, especialmente para a gente que trabalha com eventos, né, Grazi? E a gente vê os bastidores, meu Deus do céu, é muito ego, é muita vaidade, né? Essas pessoas estão em constante desenvolvimento e aprimoramento também, né? Então, o que dizer, assim, como alertar as pessoas? Tem alguma dica, alguma coisa que pode deixá-las mais atentas a fazer essa curadoria? Né? Para saber o que ler, para saber o que assiste, né? Porque é muito conteúdo, é muita informação disponível, ok, mas e aí? Eu saio de uma manipulação para outra, né? Eu penso assim, Tati, eu acho que atualmente eu tenho tido assim um pouco de rejeição de qualquer mensagem que tente me incutir medo. Tá. Primeira questão, né? Quer dizer, as pessoas todas estão muito fóbicas e pouco assim corajosas para talvez abraçar oportunidades. Então, ou eu busco oportunidades ou eu busco me proteger de perigos. Né? A maioria está tentando se proteger. Bom, vem pessoas que tentam plantar mais medo em mim, eu já fico com as antenas todas, né, ligadas. Então eu acho que quem dissipa a sua treva é você. Tá. Né? O guru é isso, né? O guru, né? Aquele que dissipa as trevas. Então, na relação de dependência, eu não sou nada religioso, né? Esse é um problema, então filtrem, tá? Que vocês estão escutando. Mas dessa relação de dependência com o guru, eu penso que já foi essa época, não é? Então, não que nós temos que nos isolar, não que nós somos simplesmente melhores sozinhos. Eu acho que não, eu acho que há essa Mas é que às coletividade. vezes A esse Tati pode guru, ser a o pessoa guru, que como você muito bem falou, às vezes ele não está na figura de um padre ou de um pastor ou de um monge, ele está na figura, né, de um professor, de um coach, Claro, né, de um youtuber. claro. Às vezes ele E parece completamente, oh meu Deus, inofensivo, claro, né? E não é bem assim, né? O exatamente. que que você ia falar de mim Eu ia às falar que a vezes? Tati pode ser o meu guru nesse momento. Ela vai dissipar a treva da minha mente no nosso encontro, sem me pedir beijo nos pés, beija meus pés, me dá uma oferenda de 1 milhão. Entende? Então eu acho que é um pouco isso, assim, quer dizer, a pessoa que você entende que é seu mestre ou sua mestra, ela trabalha deixando você amedrontado ou deixando você inspirado a ser melhor? Acho que é um pouco isso. Boa dica, Grazi. Eu acho que todos nós somos buscadores, né? Nós estamos o tempo inteiro buscando alguma coisa. Buscando aquilo que nos falta, aquilo que a gente quer alcançar, enfim. Mas a gente tem que ter também a clareza de que eu vou encontrar no outro aquilo que eu estou buscando também. Né? Então, o outro ele vai ser esse veículo para mim. Se eu estou buscando uma certa dependência e eu encontro quem supra essa dependência, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, para mim, a gente tem muito poder, sim, de mudar as nossas escolhas, porque nós escolhemos muito errado, né?
Justamente porque a gente não tem essa liberdade emocional. A gente projeta no outro as nossas dores emocionais, as nossas faltas emocionais. Então, uma pessoa, por exemplo, que não teve a presença paterna, ela fica muito vulnerável. Ela fica vulnerável de projetar sobre o outro que alguém atenda essa falta paterna, e muitos desses gurus atendem, fazem isso, eles dizem para a pessoa o que ela tem que fazer, o limite que ela tem que ultrapassar, e encorajam, mas isso não funciona porque ela está buscando um pai e não alguém que vá realmente fazer ela superar esses limites, né? Então, o caminho é a gente olhar para as nossas faltas, olhar para aquilo, para essas feridas que estão abertas dentro de nós, que fazem a gente ter esse tipo de necessidade, né? Então, eu não sei, na minha visão eu prefiro não olhar e acusar o outro, julgar o outro e olhar para o que eu estou fazendo com a minha vida, com as minhas escolhas, com aquilo que eu estou projetando para fora. Porque tudo que acontece na minha vida é um reflexo do que tem dentro, né? É um reflexo do que eu carrego. Então eu vou sempre buscar pessoas que vão refletir aquilo que ainda está faltando dentro de mim. Só que ninguém vai poder preencher essa falta além de mim. Então, o meu processo, o meu caminho e o que eu incentivo as pessoas é olhar cada um para dentro, para suas questões, porque assim você vai alcançando uma independência emocional, que você para de colocar sobre o outro uma expectativa de que o outro te salve, de que o outro faça aquilo que você não está fazendo por você, né? Porque em muitas relações, né, eu atendo bastante temas variados, né? E com constelação familiar também. E aí a gente vê assim, mas o meu marido não me apoia do jeito que eu quero, ou ele não é carinhoso, né? Não me dá aquilo que eu espero que ele me dê. Mas, gente, se nem você se dá aquilo que você está querendo para você, imagina se o outro vai te dar. E muitas vezes você nem sabe o que você quer, Exatamente. né? Você nem sabe. É. Você está ali na escassez, na falta. Desculpa, mas você nem sabe o que você quer. Como é que você vai exigir que o outro te dê aquilo que você nem sabe o que você quer? Exatamente. Isso tudo vai para o autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento. Exatamente. E eu procuro, assim, o meu trabalho é trazer as pessoas para a sua própria realidade, sabe? Eu sei que o inconsciente coletivo atua, mas estamos aqui por ressonância, entende? A gente não está aqui por acaso, foi um acaso do destino que colocou a gente nesse planetinha aqui. Não, estamos aqui porque temos ressonância com tudo isso que existe, Sim. né? O bem, o mal, o certo, o errado, essa dualidade sem fim. Nós estamos em ressonância com tudo isso. Mas o que eu posso fazer com esse macro? Nada. Nada eu posso fazer com o macro. Eu posso fazer comigo. Que aí eu consigo escapar do macro. Tá? Então, o meu objetivo sempre é trazer as pessoas para a realidade de si mesmas. Trazer esse confrontar, sabe? Que a consciência se dá pelo contraste, né? Quando eu chego naquela questão que diz, caramba, é isso, sabe? E aí gera uma possível transformação. E eu paro também de culpar o outro, de colocar esse campo como culpado. Não, gente, tá aqui dentro, né? Então, o nosso corpo é sim, né? A nossa consciência é sim um mecanismo maravilhoso de transformação, só que eu preciso saber como usar isso. Eu preciso estar mais liberado para usar isso. Sim. Sem tantas dependências emocionais. Olha, eu quero aproveitar até essa deixa sua maravilhosa para dizer para vocês que eu estou muito honrada e muito feliz que agora o Instituto Ana Lobo é parceiro do nosso programa do Talk Show Despertar.
né, essa técnica incrível do Theta Healing, e há um movimento que é o movimento Alma Theta. E eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Dá uma olhadinha aí. E agora eu tenho um convite para fazer para vocês que estão nos assistindo. Um convite especial do nosso apoiador, o Instituto Ana Lobo. O movimento Alma Theta nasceu para que todas as pessoas encontrem uma forma real de sentir a presença da consciência criadora em suas vidas. É um chamado para se reconectar com a energia sutil que nos une, com essa força maior que está sempre disponível, mesmo quando a nossa mente está cheia de medo, dor ou dúvida. O propósito desse projeto é ajudar cada pessoa a se libertar das consciências de sofrimento, escassez e preocupação. Aquelas que nos mantêm presas na sobrevivência, que nos fazem desacreditar da vida, do amor e de nós mesmos. E como isso é possível? Como isso é feito, Tati? Através de encontros, práticas, vivências e movimentos que tocam tanto as dores quanto os sonhos de quem chega. Porque transformação não acontece só olhando para a ferida. Ela acontece quando a gente lembra da vida que a gente quer viver. Esse é o movimento simples, vivo e verdadeiro. É sobre sentir, transformar, se alinhar e lembrar que você nunca esteve sozinho. Faça parte desse movimento se inscrevendo gratuitamente. Aqui tem o QR Code para você acessar e tem o site. Participe do movimento Alma Theta. Então, meus amores, não tem o TP agora. Agora vai ter que ser editado. Segura aí, senão quando eu for começar a ler, já passou tudo. Volto de onde eu parei. Então, meus amores, muito interessante, né? Você vê como as coisas vão, os assuntos, essa engrenagem vai os assuntos vão se concatenando, né? E agora a gente tem esse movimento tão lindo do movimento Alma Theta, que é a oportunidade, né, das pessoas terem acesso ao Theta Healing sem custo nenhum, né? Futuramente num aplicativo, isso é maravilhoso. E aí eu quero muito que vocês também falem agora para essa câmera, que vocês convidem as pessoas a seguirem vocês, a, enfim, serem seus alunos nos seus cursos, mentorados nas suas mentorias, que vocês convidem para que também conheçam as técnicas com as quais vocês trabalham. Fiquem à vontade. Por favor. Tá bem. Bom, então as minhas redes são @oeduardojaques, TikTok, Instagram, né? No YouTube também você me encontra com esse arroba, né? E eu trabalho há 16 anos nesse momento, né? Há 16 anos com terapias integrativas. Trabalho há pouco menos de tempo com a psicologia, depois que me formei também, né? Com a área da psicologia corporal. Atualmente eu falo bastante nas redes sobre a apometria, né? Foi um tema sempre que me perseguiu, mesmo que eu não divulgasse. E de repente, quando eu comecei a falar sobre isso nas redes, houve enfim, uma entrega muito grande na plataforma, né? Nas plataformas todas. E então esse basicamente é o carro-chefe hoje, né? Uma ferramenta que nos auxilia a trabalhar com esse corpo inteiro, com essa multidimensionalidade. Então nós vamos acessar as camadas áuricas, os níveis de consciência, e vamos trabalhar ali uma série de interferências ocultas que acontecem, não é disso que as pessoas chamam de espiritual, não é do extrafísico, os fenômenos do astral, que é onde acontecem a maioria das manipulações, né? O astral, inclusive, ele reflete muito essas ondas mentais lentas que eu falava mais agora há pouco, né? Então ali nós temos então 100% de interferência. Nós já passamos por essas frequências quando vamos dormir. Então, quem sabe passar menos nelas durante o dia seja um jogo para nós, seja bom para nós, né? Mas aprendemos ali então, por meio dos conteúdos que eu compartilho, não é? Autoconhecimento, entender o campo energético sutil, não é? É basicamente sobre isso que nós trabalhamos hoje. Eu ofereço hoje consultas, né, para qualquer lugar do mundo, tá? Então basta entrar em contato pelas redes, né, sobretudo pelo WhatsApp, que está linkado ali
nos meus links também. Mas você pode deixar aqui Né? se você Posso? quiser. Tá, Pode, então é o claro. 51 519-8132-0345, tá? É o meu WhatsApp profissional, você pode mandar uma mensagem lá, se tiver interesse em conhecer o meu trabalho, enfim. Eventualmente temos cursos, palestras, eventos, outros livros vindo por aí, então vai ser um prazer ter vocês também lá conectados conosco. Tá? Muito bom, Muito Grazi. bom. E o nosso trabalho é muito complementar, né? Ele cuida de uma parte que é mais energética e eu cuido da parte emocional, principalmente, né? Quando eu vou atender pessoas de forma individual, enfim, a gente olha para esse aspecto das suas próprias imagens internas, dos seus traumas emocionais, mas também do sistêmico familiar, né? Com a constelação familiar a gente olha para as questões que estão em desordem e que estão afetando a sua vida hoje. Então, eu tenho meu espaço aqui na Vila Mariana, em São Paulo, que a Tati já conhece, já foi lá. Temos um evento amanhã, né? Sim, gente. Hoje é véspera, a gente está gravando véspera de um evento que faremos amanhã, o Reconexão com o Ser Divino, né? Com o DNA Divino, com a Doriana Tamburini, a Andréa Francomano, que aliás estarão aqui no próximo episódio, na semana que vem, não percam, e a Paula Cabral. O Espaço IAB é muito gostoso na Vila. Eu conheci o Espaço IAB num evento da Ana Lobo, do Exatamente. Teta Healing. Nós fizemos uma vivência lá incrível, é um espaço muito gostoso para vocês também que quiserem fazer cursos, oferecer cursos, mentorias e tal. O Espaço IAB também é uma excelente opção para vocês. Isso. Então, além de ser terapeuta, eu também sou empresária, né? E o meu espaço ele é aberto para cursos, treinamentos. Se você precisa de um local aqui em São Paulo, ele é até para 50 pessoas, então é um espaço super agradável. Agora estamos ampliando um pouquinho mais, né, Tati? Peguei uma outra sala para umas 15 pessoas ali, grupos menores, e é um espaço muito gostoso, né? E o meu trabalho, eu quero convidar vocês para quem quiser conhecer, quem estiver aqui em São Paulo ou online, eu faço grupos de constelação, tanto do meu método, que é a CAF, a constelação de alta frequência, quanto da constelação familiar. Esses grupos, para você assistir, participar online ou presencial, como representante, ele é gratuito, tá? Você pode só entrar em contato comigo, que eu te passo as informações. Para quem vai fazer o trabalho, para quem vai passar pelo processo, aí também fala comigo que eu passo as questões de investimento. Tá? Esses grupos acontecem às vezes durante a semana, à noite, e às vezes final de semana, no sábado à tarde. É muito importante as pessoas entenderem que existe um valor de troca, né? A gente aqui oferece muito material gratuito, né, no YouTube. Todos nós, terapeutas, fazemos trabalhos sociais, temos sempre conteúdos, teus conteúdos são incríveis, as pessoas com certeza dão saltos quânticos te acompanhando no TikTok, no Instagram e tudo mais. A Grazi tem esse trabalho gratuito para quem quiser, porque a gente sabe que quando há uma constelação familiar e você está lá trabalhando para ajudar o outro, você se trabalha muito, você recebe muita cura e você não tem que ter gasto nisso. Ok, maravilhoso. Mas a gente também precisa entender que a gente está em nível de matéria e que o dinheiro é uma moeda de troca que é importante para você que está pagando, reconhecer o valor daquilo que você está recebendo e para propiciar a quem está te oferecendo aquele serviço condições de continuar não só reinvestindo nele próprio, como também tendo uma vida confortável. Exatamente. Porque a gente tem uma... Não sei nem porque me veio isso na cabeça, mas assim, a gente tem ainda uma crença limitante de quem trabalha com terapia holística ou com espiritualidade, que não pode cobrar. Né, gente? E assim, gente, você vai no médico e o médico não te cobra, você vai aprender na escola, e a escola, não estou dizendo a escola pública, né? Mas assim, você vai na escola, o professor não te cobra, você vai ter uma aula particular, o professor não te cobra, né? Você vai construir uma casa, o arquiteto não te cobra, o engenheiro não te cobra, não, todo mundo cobra. Você tem anos, né, de trabalho, de dedicação, e aí qual é essa forma para equilibrar essa balança? É justamente
esse valor de troca. Então é muito importante, eu tenho falado bastante isso aqui, não estou com mentoria nenhuma minha no momento aberta, então não estou vendendo nada para vocês, mas porque eu acho importante nesse movimento do despertar, as pessoas começarem a dar valor também, não ficar só no gratuito. Exato. Fazerem um esforço, fazerem a ação, um movimento de também investirem E financeiramente no seu autoconhecimento, no seu despertar. Vocês concordam comigo? Nossa. Tati, é importante as pessoas saberem que a nossa qualificação para executar esse tipo de trabalho, ela é muito grande, né. Eu tenho formação, tenho pós-graduação na área e faço formações o O tempo tempo todo. Sim, a inteiro. gente está sempre A gente investindo. não para, a gente está sempre investindo para quê? Para eu me melhorar cada vez mais, para ser esse veículo de condutor, assim, facilitador, né, que as pessoas possam ver na gente algo que é alcançável, né, Uhum. é alcançável ela ter uma vida mais leve, é alcançável ela estar com equilíbrio emocional, é alcançável ela prosperar, ela ter os seus negócios, né, enfim. Então, as pessoas têm que entender que existe uma autorresponsabilidade também no processo e que nós precisamos pagar o preço por tudo o que a gente faz, e inclusive pela nossa cura, pelo nosso processo de transformação pessoal, né. Principalmente, né, pela nossa Exato. cura, né, Eduardo? É, Até eu, porque a gente entende, a gente sabe disso, que quando você toma essa atitude e se apropria disso, e tem gratidão por poder estar investindo em você, já é um salto quântico, né? eu acho muito importante, Tati, sinalizar uma questão assim para o público, de que essa questão de que o espiritual, eu já não gosto da palavra espiritual porque eu acho que tem muitas contaminações, né? Enfim, é esse campo sutil que envolve, interpenetra a gente, que existem ali trocas bastante assim ocultas para a maioria esmagadora das pessoas, mas que interfere de forma igual para todo mundo, né? Sim. Quem aprende de alguma forma a acessar esse campo, trabalhar, enfim, é um perigo para o sistema. Então essa questão de que, se você é um médium paranormal, isso e aquilo, terapeuta energético, não pode cobrar. Se cobrar não é verdadeiro. Olha, isso é uma crença implantada de forma intencional na cabeça das pessoas. Por quê? Não, então você tem que ser voluntário uma vez por semana, durante 2 horas, naquele tal centro que você vai lá. Gente, quem trabalha 2 horas por semana num centro voluntário tem a mesma expertise de quem trabalha 24 horas por dia com isso? Claro que não. Vamos falar a real, E assim. outra coisa, a quantidade de pessoas que você vai acessar indo 2 horas por semana Com num trabalho certeza, voluntário ou se com dedicando, certeza. sei lá, 8 horas por dia Exato. àquilo, Então isso é, na verdade, parte de um movimento para atrofiar essas capacidades das pessoas. Porque você não faz, não deveria pelo menos fazer esteira uma vez por semana só. uhum, Musculação uma vez por semana só. Comer bem uma vez por semana só. escovar Não. os dentes, né, Escovar os uma vez por dentes, semana. tomar banho, né? Não passei perfume porque não sai na câmera, mas, né? Você se prepara, você tem que ter constância para chegar num outro nível do seu despertar, do seu envolvimento energético, da sua habilidade de perceber tudo isso que nos envolve. Então, o terapeuta se dedica exclusivamente a isso. É muito o meu caso, as pessoas, né? Acho que eu sou muito abençoado nesse sentido. Muita gente chega já na vibe, entendendo essa questão da troca e tudo. Uhum. Mas tem algumas pessoas que me lembram de que existe essa mentalidade, assim. Como assim tá cobrando tudo isso? Não, mas, bom, tudo isso é relativo. É, Quer dizer, tem gente que cobra 3 vezes o que eu cobro, tem gente que não cobra nada, então você tem que saber o que você está buscando, né? Mas não, você não pode cobrar, existe essa questão, sim. assim, porque mexe com energia. Então, não, as formações, elas não saem do nada, as pessoas que foram nossas professoras, são nossas professoras, cobram pelos seus trabalhos, nós cobramos também pelo nosso tempo empregado, mas eu acho que é muito importante sinalizar isso, sabe, Tati? É. De que isso é uma crença implantada de forma intencional na sua cabeça. Então, se você acha que o espiritual, o energético,
se não for gratuito é mentira, é charlatanismo, enganaram você, tá? Pessoas muito hábeis estão se dedicando exclusivamente a isso, e por isso são tão hábeis, e elas têm que sobreviver, elas têm que poder ser felizes, têm que, não é, ter condições de viver bem, como a Tati comentou agora há pouco, não é? E se amanhã ou depois a moeda for outra, ok, a moeda vai ser outra. Hoje nós temos dinheiro, temos as moedas de cada país, enfim, não é? Então tem que ter a troca. Isso faz parte do processo. Perfeito. Gente, eu quero agradecer muito vocês. A conversa foi ótima. Espero que vocês também tenham gostado. Foi ótimo. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu estou muito honrada de vocês dois aqui. Nossa, dois gaúchos, uma que já virou paulistana, já virou paulista, mas o Eduardo veio especialmente para o nosso talk show. Eu estou muito honrada. Muito obrigada pela presença de vocês. Desejo muito sucesso, que vocês possam ajudar, né, a curar e a abrir caminho para muitas pessoas, porque eu sei da seriedade do trabalho de vocês dois. Então, agradeço de coração Muita gratidão pelo convite. por abrirem a segunda temporada do Talk Show Despertar com Tati Pinheiro. Muito Maravilha. obrigada. Obrigada. Agradeço a oportunidade, foi maravilhoso, a troca de ideias, muito bom o seu trabalho, Eduardo, quero conhecer mais a fundo, porque é complementar, né? A gente cada um precisa de um ponto, né? Nós não precisamos assim de coisas iguais, cada um precisa de coisas diferentes, e é muito importante ter esse olhar do qual as coisas podem se unir e se complementar para a gente ter uma qualidade de vida Sim. melhor e tudo mais. Quem sabe até na próxima vinda dele a São Paulo, não faz um curso lá no Espaço IAB, Nossa, tá legal. não? super aberto. Olha só que legal, que bacana. Assim nós vamos expandindo, né? E eu fiz Isso esse aí. movimento justamente para ter essas oportunidades, né, Tati? Então agradeço demais o convite, as outras oportunidades que se abriram a partir desse convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Muitos quilômetros longe de casa, mas é muito feliz esse momento aqui. Muita gratidão. Muito bom, gente. Muito obrigada. Ser é um ato revolucionário. Presença consciente é o maior ativismo espiritual que podemos exercer. Nessa época de tanto barulho e distração, escolher a coerência vibracional é a mais alta forma de resistência. A revolução é externa. Ela não é externa, ela é interior. Que você saia deste episódio consciente de que você não veio para se encaixar, você veio para lembrar quem você é. Vibre agora o que você quer para o amanhã. Deixe seu like e comente. Compartilhe esse episódio para ajudar que mais pessoas despertem. E até o nosso próximo encontro, terça-feira que vem, 12h30, horário de Brasília. Até lá!